Olá pessoal, boa tarde. Bom, vamos continuar aqui então, né, nosso treinamento. Estava revisando aqui no material, acho que vai dar para a gente finalizar um pouco mais cedo, hoje antes das 15 horas. Então isso vai ser bom para a gente botar os laboratórios em dia. E amanhã é um dia um pouco mais tranquilo, porque embora ainda restem bastante módulos teóricos, né? Amanhã a gente tem menos laboratórios, então tende a ser um dia um pouco mais tranquilo. Ok? Bom, então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Então, a gente finalizou antes do almoço o módulo de autenticação, né? Então a gente viu todos os métodos de autenticação, gerenciamento de usuários, grupos, né, e tudo mais aqui do XG. Então agora a gente vai entrar no módulo de Web Protection, tá? E Application Control. Então, são duas funcionalidades, né, que estão dentro do mesmo módulo e digamos assim que elas têm uma relação bem, uma complementa a outra, né, em alguns aspectos, ok? Então vamos lá, objetivos aqui deste módulo, né, entender as necessidades, né, que nos levam a aplicar proteção de navegação, né, criar e aplicar políticas de web filter, configurar, né, web e file type categories, tá? Explicar os métodos de HTTPS scanning, tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante, que a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe. Entender as necessidades de um application control, né, de um mecanismo de application control, e aplicar uma regra, né, um filtro de aplicação em uma policy de Fire, uma rule. Ok? Então esses são os nossos principais objetivos aqui deste módulo específico. Ok? Bom, então vamos lá. Primeiramente, tá? O que nos leva normalmente a optar pela utilização de um web filter, né, de um proxy, digamos assim? Então, geralmente a gente pensa no proxy basicamente assim, resumidamente, em duas funções, né, que é a função de segurança que o proxy te oferece e a função de controle de conteúdo. Ou, bom, vamos chamar de controle de conteúdo por enquanto, tá? No caso aqui, então, o AppFilter do XG, ele vai trabalhar, logicamente, nessas duas frentes, digamos assim, né? No sentido de que ele vai barrar ameaças web-based, né? E também ele vai tratar a parte de filtragem de conteúdo, que é onde você vai regular, digamos assim, a produtividade dos usuários. Ou seja, você define o que o usuário pode ou não pode acessar, certo? Então, vamos começar aqui a falar dos web threats, tá? As ameaças, digamos assim, web-based, tá? Essa informação que a gente tem aqui na tela já é uma informação bem importante, que a maioria das infecções não são intencionais, tá? Então elas acontecem, enfim, por diversos fatores. Então vamos lá. Sempre que nesse cenário, tá? Nesse cenário aqui que a gente está vendo, o usuário ele faz uma requisição à web, né? Uma requisição a um site qualquer. E ele não sabe, né, às vezes por falta de conhecimento, enfim, esse site pode ser um site legítimo que foi comprometido, mas ele fazendo um acesso a esse site, sem saber, ele está fazendo um acesso a um tipo de malware, ou seja, a resposta desse site vem com um malware oculto, né? E isso acaba infectando a máquina, trazendo, né, diversos prejuízos para a nossa rede, né, que são com certeza indesejáveis. Tá? Então, essa parte de Web Protection do XG, ele vai fazer o scan de todas as requisições web dos usuários, tá? A procura de spyware, farming, phishing, malicious content em geral, tá? O scan ele vai ser feito em HTTP, HTTPS e FTP, tá? E ele faz o scan tanto do upload quanto do download que está sendo feito pelo usuário.
Uma questão importante que a gente tem aqui, que muitas vezes a gente, cada vez menos a gente vê isso, né? Mas existem alguns casos, por exemplo, que o administrador lá, ele pensa, não preciso de antivírus no meu proxy, porque eu já estou filtrando as URLs e com a filtragem de URLs eu já evito acesso a sites comprometidos. Em parte isso até pode ser verdade, porque ali na filtragem de URLs você tem como fazer a filtragem de URLs com uma reputação, né? Só que você depende, nesse caso você vai, digamos assim, proteger contra URLs já conhecidas, com uma reputação. Mas como eu falei, um website ele pode ter sido infectado de forma, não vou dizer não intencional, porque infecta um website está tentando fazer isso. Agora, um website legítimo, um website teoricamente confiável, ele pode ter sofrido um problema, esse website pode ter sido infectado, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar num exemplo que eu vou citar agora, que aconteceu com o site do The New York Times. Tá? The New York Times é um site que normalmente ele não vai estar bloqueado pelo filtro de conteúdo, pelo filtro de URLs, né? Porque é um jornal conceituado, respeitado, né, tudo mais. Só que aconteceu um episódio, se não me engano foi em 2011, onde o site do The New York Times ele foi atacado, foi infectado, né, por um malware. E então você acessava no site do New York Times, automaticamente você, de forma oculta, né, acabava fazendo download de um malware para a tua máquina. Então o controle de URLs ele vai ser, digamos assim, efetivo para as URLs que já são conhecidas, digamos assim, que são notórias já por terem uma má reputação, né? Agora, para esses incidentes mais pontuais, como um site como o do The New York Times que foi infectado, o filtro de URL não vai ser tão efetivo assim. Então é importante a gente ter essa camada extra de proteção, que é justamente a proteção antivírus, ok? Claro, você tem antivírus na máquina do usuário que está acessando o site também, ok? Você pode ter isso, não tem problema nenhum. Bem pelo contrário, quanto mais camadas de proteção, melhor, né? Agora é importante você ter essa camada no gateway também, ok? Para já barrar o malware, digamos assim, antes que ele chegue na máquina do usuário, antes que ele tenha chance de entrar na tua rede, né? Então é importante ter essa filtragem no próprio gateway, ok? Então essa é a parte de malware protection aqui do Sophos XG Firewall. E uma coisa interessante também, né, que logicamente o Sophos XG Firewall para fazer a filtragem anti-malware no gateway, ele usa a engine da Sophos. A engine da Sophos, caso vocês não tenham ainda utilizado o Sophos como anti-malware, né, como produto de anti-malware da Sophos, como Sophos Central ou o Sophos Enterprise Console, a engine de anti-malware da Sophos sempre em todas as avaliações digamos assim, empresas especializadas em antivírus e anti-malware, a engine da Sophos sempre está entre as melhores. Tanto que a Sophos hoje, a engine anti-malware da Sophos é uma das que mais estão presentes de forma OEM em outros produtos. Como, por exemplo, uma das melhores ferramentas hoje em dia que a gente tem para anti-spam, por exemplo, é a ferramenta Ironport da Cisco. O Ironport, a filtragem antivírus feita pelo Ironport, utiliza a engine da Sophos. Então a Sophos tem vários outros fabricantes que utilizam, né, os produtos da Sophos ali, o AEM, nos seus produtos. Tá? Então isso é um ponto bem interessante que a gente tem aqui. Além, claro, do anti-malware, a gente trabalha com toda a parte de filtragem de URLs e conteúdos, né, que também é uma questão bem importante. Aí a gente já entra mais na questão da produtividade do usuário, né, que no momento que você não faz nenhum tipo de filtragem, muitas vezes você vai ter um usuário muito disperso, aquele usuário que passa muito tempo em sites improdutivos, né, como redes sociais, sites de streaming, enfim, você não controlando, você pode ter uma improdutividade generalizada, digamos assim. Tá? Então aqui na parte de URL Content Filtering do XG, ele faz toda a filtragem baseada em URLs ou conteúdos, né? Mas falando mais especificamente de URLs, hoje a gente tem uma database com cerca de 90 categorias de URLs, né? E dentro dessas categorias existem milhões de URLs categorizadas, ok?
Então você consegue fazer, por exemplo, eu tenho uma categoria de, como eu falei, redes sociais, por exemplo, que eu quero bloquear. Então ali dentro de redes sociais, digamos que isso seja um grupo, né? E então dentro de redes sociais você vai ter ali, vai ter o Facebook, vai ter o Twitter, vai ter Google Plus, vai ter todas esses sites, né, de redes sociais, tá? Então isso ajuda bastante na hora de você fazer um controle de URLs, né, um controle de acessos, o que o usuário pode, o que não pode acessar. Então, como eu falei, isso aumenta a produtividade, né, porque você, controlando o que o usuário está acessando, por exemplo, o usuário não pode acessar o Facebook, então, pô, ele não vai perder aqueles minutos, ou às vezes até aquelas horas, né, com conteúdo inapropriado. Ou você pode fazer, uma coisa que eu acho bem legal também aqui no caso do XG, que também está presente lá no TM, é algo do gênero assim, ó, eu não vou bloquear o Facebook, mas eu vou limitar o tempo de Facebook que esse usuário pode utilizar, né? Porque às vezes bloquear pode ser uma atitude também bastante extrema, né? Então você pode limitar, legal, tu pode acessar o Facebook durante 30 minutos por dia. Então digamos assim que você tolera essa improdutividade de 30 minutos do usuário, né? Mas você controla o abuso, né? Como a gente viu ali naquele balãozinho bem da direita em cima, né, existem 90 categorias, mais de 90 categorias, na verdade, com milhões de URLs classificadas. No entanto, dependendo da situação, pode ter alguma URL que você acha que ficaria melhor numa outra categoria, não, digamos assim, você discorda da categoria, da organização de categorias da Sophos. Então, isso permite uma reclassificação local, como a gente está vendo ali embaixo. Então, você reclassifica, por exemplo, eu acho que a URL facebook.com não deveria estar dentro de redes sociais, ou de, na verdade não é redes sociais que eles chamam, é lifestyle, tá? Então, por exemplo, tem uma categoria lá que é chamada lifestyle, por padrão o Facebook está ali dentro, né? Daí você fala, não concordo, eu quero tirar o Facebook aqui dentro, então você faz uma reclassificação local. Outra coisa legal é você fazer o traffic shaping, tá? Baseado em categorias, né? Então isso aí também, né, digamos assim, você toma uma atitude menos radical, digamos assim, ou seja, você não bloqueia, né? Por exemplo, Facebook não, YouTube, né? Então, digamos assim, não vou bloquear o YouTube, mas ao mesmo tempo, se eu deixar o YouTube 100% liberado, isso pode inclusive consumir recursos adicionais da minha rede, recursos que eu não tenho tanta disponibilidade, né, recursos de banda. Então, ao invés de bloquear o YouTube, você vai lá e faz um traffic shaping para a categoria Streaming Media, né? Então, você não está bloqueando, mas você está limitando a utilização, ok? E tudo isso também o XG ele consegue fazer tanto para protocolos HTTP quanto HTTPS, sendo que o HTTPS ele tem dois modos de operação, que é o Decrypt and Scan ou URL Filtering Only, tá? Então, mais para frente a gente vai ver quais são as diferenças dos modos de inspeção de HTTPS. E é uma diferença bastante grande, tá? Mais para frente a gente entra nesse detalhe. Bom, tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente vai aplicar para os usuários, então, através de policies, né? E, logicamente, né, essas policies, a gente pode ter N policies, de forma que você vai aplicar cada policy para um grupo de usuários com necessidades e perfis de acesso diferenciados, né? Então, a gente vai ter diversas policies, já existem algumas policies pré-definidas, que você pode tanto editar, dependendo da policy você pode editar, né, você pode criar novas, enfim, aí fica a seu critério como que você vai trabalhar com as policies. Então eu vou criando todas as policies necessárias, por exemplo, para o grupo Helpdesk, eu vou criar uma policy que eles possam acessar tais tipos de site. Para o grupo diretoria, vou criar uma policy mais permissiva. Para o grupo financeiro, vou criar uma policy, né, que não faça verificação de HTTPS em sites de bancos, por exemplo, e assim você vai criando policies de acordo com a necessidade do grupo. Depois você aplica essa policy para aquele grupo. Tá? Então aqui, por exemplo, você tem o menu Protect, Web, Policies. Então é aqui que você vai criar, gerenciar, editar, remover, né, todas as policies existentes no teu XG. Tá? Então, por exemplo,
vai criar uma nova policy. ADD policy, né, você vai criar uma policy nova. Ou você tem a opção de clonar. Ó, eu tenho uma policy aqui, default work policy, né, uma policy, eu quero uma outra policy com algumas diferenças só. Então eu clono essa policy aqui, mudo o que tem que mudar, salvo, troco o nome ali. Legal, isso me poupa trabalho, né, a opção de clonagem. Tá? Bom, adicionando então uma nova policy, né, basicamente a gente vai ter o seguinte. Desculpa. Então a gente vai, ao adicionar uma nova policy, a gente vai dar um nome, uma descrição para essa policy, tá? E selecionar a default action, tá? A default action vai ser né, como o nome já diz, a ação padrão, tá? A ação padrão que vai ser adotada nessa policy. Então com isso, você consegue criar policies do tipo blacklist ou whitelist. Um segundo, por favor. Desculpa, estou de volta aqui. Tá? Então, as ações, né, dependendo da ação que você tomar aqui, você pode criar uma policy do tipo blacklist ou do tipo whitelist. Né? Por exemplo, uma policy com a default action, seja Hello, que nem a gente está vendo aqui na tela, ela é uma policy do tipo blacklist, ou seja, eu estou permitindo todos os sites, estou permitindo acesso a todos os sites, exceto o que estiverem explicitamente bloqueados. Ou eu posso fazer uma whitelist, então eu defino minha ação aqui como block, então eu vou estar bloqueando todos os sites, exceto o que estiver explicitamente liberado. Ok? Então, aqui eu estou tomando a minha ação padrão. Ok? Então, criei a policy, defini a ação padrão na policy. Agora eu vou tratar, digamos assim, o que não é padrão. Ok? Então, por padrão, essa minha policy aqui, né, o Sophos Training Web Policy, está bloqueando tudo. Então, agora eu vou adicionando regras dentro dessa policy. Desculpa. Então, eu vou adicionando aqui as categorias. Tá vendo? Então, eu tenho uma categoria, por exemplo, de sites que não são, digamos, indicadas para escolas. Né? Então, por exemplo, eu vou bloquear os sites que estiverem aqui dentro. Vou pegar o Risky Downloads, tá? Vou bloquear os sites que estiverem aqui dentro. Então, tá vendo aqui embaixo? Ó, deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Ó, a Default Action, né, continua como Hello. Mas, para essas categorias aqui, eu estou tomando uma ação diferente. Ok? Então, para os sites que estiverem dentro dessas categorias aqui, eu estou bloqueando. E para os sites que estiverem dentro dessa categoria aqui, eu estou alertando. Tá? Estou alertando. Qual é a diferença do block e o warning? O block, ele não dá opção para o usuário. Simplesmente, por exemplo, o usuário acessou aqui um site de, por exemplo, pornografia, conteúdo pornográfico, né? Ele vai cair aqui. Tá? No suitable for schools. Então eu vou bloquear, não dou nenhuma opção para ele, vai aparecer lá, esse site está bloqueado devido às políticas da empresa e fim de papo. O warn, né, por exemplo, é criminal activities, né? Então o usuário vai acessar um site dessa categoria, por exemplo, não lembro, não sei nem de cabeça, e vai aparecer uma mensagem de warn para ele. A mensagem de warn, ela dá a opção, ela te avisa, ó, usuário, tu não deveria estar acessando sites dessa categoria. Mas, se você quiser continuar com a navegação, clique aqui. Aí o usuário tem a opção de encerrar a navegação ou continuar e acessar o site. Tá? Então, são as ações possíveis. Então, nesse caso aqui, qualquer site nessas categorias vai ter uma ação específica, que pode ser block ou warning. Qualquer coisa que estiver fora dessas categorias cai na default action, ou seja, ele vai permitir o acesso. Ok? Certo? Então aqui a gente vai customizando, a gente criou uma regra, digamos assim, que permite tudo, e aí dentro dessa regra a gente vai adicionando o que a gente quer bloquear. Ok? E a gente vai, então, adicionando as regras, a gente vai colocando, por exemplo, o no users, a gente pode já colocar essa regra, independente da policy, ele já aplica aquela limitação ali para aquele usuário que está na coluna users ali, tá? É uma forma de fazer a aplicação, principalmente para quando a gente vai aplicar regras para navegação de usuários guest, ou, enfim, né, usuários que não são permanentes, digamos assim.
mas em geral você não precisa se preocupar muito com isso. Tá? Aqui a gente vai selecionando então as categorias, né? Heavy Browsing, Criminal Activities, Community Education Religion, né? Na segunda coluna aqui, então a gente seleciona a categoria. Na próxima coluna é a ação, né, que eu falei para vocês. Tá? Em Constraints a gente pode selecionar o horário onde essa regra vai ser aplicada. Né? Então, se eu não selecionar nada, ele aplica all the time. Ou eu posso dizer, não, essa policy vai ser aplicada de segunda a sexta, das 8 às 18 da tarde. Tá? E por fim, a gente tem o status da regra aqui, né? Se ela está habilitada ou desabilitada. Opa. Ok? E aí a gente tem a nossa policy criada. Deixa eu ver aqui, tá. Beleza, aqui é só. Aqui tem um outro detalhe bem interessante. Tá? Vocês podem ver que, por exemplo, deixa eu voltar aqui só para a gente ver. Não, nessa tela aqui a gente não tem. Enfim. Dependendo da situação. Estou achando estranho que nessa tela aqui não está aparecendo, deveria aparecer também. Mas enfim, quando a gente vai fazer a configuração, tá, a gente pode selecionar dois tipos de ação. A gente pode selecionar a ação por... Na verdade, não são dois tipos de ação. A gente pode selecionar a ação por protocolo. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, a mesma situação. Uma blacklist, né, uma regra tipo blacklist, onde eu estou aceitando tudo, só que ali em Financial Services eu tenho uma consideração, eu estou bloqueando. Porém, eu vou utilizar essa ação, por exemplo, eu quero bloquear Financial Services quando estiver usando o protocolo HTTP, que não é um protocolo seguro, mas eu quero liberar quando estiver utilizando HTTPS. Tá? Então eu posso tomar ação também de acordo com o protocolo. Certo? Que exigem, por exemplo, webmail, né? Os sites do tipo webmail. Então digamos que eu não quero bloquear o webmail, mas como o webmail é um site que vai exigir que você faça um login, né, tem que especificar lá o usuário e senha, eu quero fazer isso de forma segura. Então se for um webmail em HTTP, fica bloqueado. Se for HTTPS, está liberado. Mesmo exemplo que de Financial Services, né? Financial Services, normalmente você pode trafegar informações sigilosas ali dentro. Então, que essas informações trafeguem apenas em HTTPS. Então, você libera HTTPS e bloqueia HTTP. Tá? Então, por exemplo, você adiciona uma regra. Por padrão, Financial Services está bloqueado. Então, se for em HTTPS, ok? Beleza. Bom, em Advanced Settings, então tem algumas coisas adicionais que a gente vai fazer, como por exemplo, o que já vem por padrão, é habilitar login e reporting de cada uma das policies. Tá? Isso aqui é padrão. Sempre que você cria uma policy, se você não mexer na parte Advanced, ele já vem com log e reporting habilitado. Tá? Você pode fazer também a prevenção do download de arquivos grandes, então você especifica o tamanho máximo de arquivo que pode ser baixado, né, pelos usuários, para quem você está aplicando essa policy. Tá? Outra coisa bem legal é você poder fazer a restrição de domínios, do acesso a domínios do eu utilizo o e-mail do Google e tudo mais. Mas eu não quero que o usuário acesse o Google Drive pessoal dele, não quero que o usuário acesse o webmail pessoal dele do Google. Né? Então você especifica o domínio aqui. Então eu boto aqui m3corp.com.br, por exemplo. Se eu logar com a minha conta do Google, @m3corp, ele permite. Se eu tentar logar com a minha conta @gmail, por exemplo, ele não permite. Tá? E tem também a parte do YouTube for Schools. Né? Isso aqui é uma questão interessante também, porque você vai ter, digamos assim, você se cadastra, você cria
para esse ID. Quando o usuário tenta fazer, atrás do teu XG nesse caso aqui, ele tenta fazer um acesso ao YouTube, tá? Então aqui são algumas coisas avançadas da Security Policy. Da Security Policy não, desculpa, é, da Policy de navegação, né? Certo? User Activities, então aqui são, basicamente são as, digamos assim, os grupos de URLs, digamos assim, como é que eu vou explicar? São os grupos, né? Então, dentro desses grupos a gente tem as categorias que fazem parte, né, desse grupo. Então, por exemplo, eu tenho ali o Bandwidth Heavy Browsing, né? Então, subentende que são sites que consomem muita banda, tá? E ali dentro eu tenho as categorias, Download, Freeware e Sharer, Live Áudio, Live Vídeo, Peer-to-Peer, Torrents, né, tudo mais. E também eu tenho arquivos. Isso é uma coisa legal, porque você passa a trabalhar aqui não só com URLs, mas você trabalha também com tipos de arquivo, né? Então, por exemplo, quando você faz um download ou acesso online de um arquivo de áudio, ele cai dentro dessa categoria, porque a gente tem, né, dentro desse grupo, né, Bandwidth Heavy Browsing, a gente tem tanto categorias de URL, como também tipos de arquivo que tendem a consumir muita banda. Né? E aí você pode reordenar isso aqui da forma como você achar mais coerente. Não tem problema nenhum. Você pode adicionar novas categorias, você pode clonar, editar, né, como eu falei, tá? Sem problema nenhum. Então, por exemplo, aqui adicionando um novo grupo, né, digamos assim, você coloca um nome e ali dentro você vai colocar categorias, arquivos, URLs, né, enfim, o que você achar que deve colocar aqui dentro. Porque é com base nisso, né, que você vai fazer as restrições depois de navegação. Ok? Bom, aqui então as categorias de fato, né, podem ver que, por exemplo, vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui que a gente já tenha visto antes. Não, não tem. Mas, por exemplo, essas categorias seria isso que a gente vê aqui dentro. Ó, gambling, nudity, sexual explicit, né? Então essas categorias que a gente coloca dentro dos grupos é o que a gente está vendo aqui. Ó, aqui tem sexual explicit, né? Search engines, enfim. Essas categorias é que a gente agrupa, né, lá em User Activities. Okay? Então são mais de 90 categorias já pré-definidas, né, conforme essa lista aqui, e essas categorias são customizáveis. Então, essa customização, às vezes, ela pode ser importante. Né? Então, por exemplo, a gente tem ali embaixo Social Networking. Né? Então, digamos que a Social Network ela está com uma classificação, aqui é só um exemplo de edição dessa categoria. Então, ela está com uma classificação ali, padrão, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se vocês forem ver, cada categoria ela recebe uma classificação. Essa classificação vai ser o que vai dizer depois lá para o sistema de relatórios, para o iView, né, do XG, é com base nessa classificação que o iView vai te dizer, ó, tu teve 80% dos acessos web da tua rede foram acessos improdutivos. É considerado improdutivo, unproductive. Okay? Mas, dependendo da atividade da tua empresa, tá, isso pode ter uma variação. Por exemplo, digamos que, sei lá, você tem uma empresa não me ocorre nada agora, mas talvez de RH, né, que analisa o perfil do candidato através de redes sociais e tudo mais. Então, esses usuários dessa empresa têm que acessar redes sociais. Então, você vai ter que editar. Né? Por padrão, rede social aqui é considerado não produtivo. Agora, dependendo da atividade da empresa, né, isso vai ser uma categoria produtiva. Então, você vem aqui e edita. Tá? Porque, como eu falei, é com base nisso que o iView depois vai te dar o relatório de produtividade. Né? Então é importante dar uma olhada aqui nessas categorias e ver se de fato isso tem a ver com o que você realmente precisa para a atividade daquela empresa específica. Tá? Então isso é bastante importante. Deixa eu apagar aqui. Ok.
Ok. Bom, vamos lá. Você pode também, na parte de categoria, você pode, digamos assim, recategorizar algumas coisas ou criar novas categorias. Por exemplo, aqui a gente tem uma nova categoria que a gente está criando chamada Bad Places, ok? Bad Places, então, locais maus, né, que você não deve acessar, digamos assim. Tá? Então ele está dizendo ali, description, this is a list of bad places, né? Uma lista de locais ruins. A classificação que a gente está dando aqui é objectionable, seria algo tipo censurável, né? Se a gente fosse traduzir, fazer uma tradução literal aqui. Traffic Shaping Policy, por enquanto a gente não está colocando nenhuma, e o tipo de categoria a gente está colocando aqui External Database. Deixa eu... Aqui tem os... Tá? E aqui a gente vai... local, nós mesmos vamos cadastrar manualmente as URLs, tá? Que a gente não quer que sejam acessadas, porque aqui a gente está criando uma categoria Bad Places, né? Então, a gente está criando uma categoria que futuramente a gente vai bloquear, porque Bad Places, né, teoricamente, você não quer que acesse. Se você colocar local, então, como eu estava dizendo, você vai cadastrar as URLs que você não deseja que sejam acessadas. Se você colocar External URL Database, você vai colocar uma URL onde o XG vai buscar informações, tá? Por exemplo, você vai criar uma URL que tem um TXT com várias URLs que devam ser bloqueadas. Então o XG vai lá, vai ler esse conteúdo e vai aplicar esse bloqueio em cima desta base, né, de URLs externas. Ok? Então isso aqui é quando você cria uma nova categoria. Tá? Além de criar uma nova categoria, então, uma nova categoria que você utilizaria para permitir ou bloquear sites específicos, ou seja, eu não quero usar as categorias da Sophos, eu quero usar uma categoria minha para fazer o bloqueio de sites. Tá? Então eu crio uma nova categoria. Você também consegue fazer esse mesmo tipo de ação utilizando URL Groups, ok? Só que aqui você tem, digamos assim, menos flexibilidade. Você não consegue, por exemplo, usar uma database externa para pesquisar os sites que não devam ser acessados. Então, mas ele funciona mais ou menos da mesma forma, né? O URL Groups, você vai colocar, por exemplo, aqui tem um exemplo, don't go here, né? Não vem aqui. Aí você tem a descrição, sites that no one should go to, né? Você não deve, né? Sites que as pessoas não devem visitar, digamos assim. E os domínios, na verdade. Então você vai colocar aqui os domínios, como por exemplo, badguy.com, wardo.xyz e por aí vai. Tá? Então aqui você não tem a opção, por exemplo, de colocar uma URL ou de colocar, digamos assim, uma coisa, ponto, esses domínios aqui não serão acessadas, né, de acordo com a tua regra. Ok? Então aqui a gente viu as categorias padrão da Sophos, a categoria, digamos, personalizada, né, que a gente vai criar, e também o URL Groups, né, tudo que a gente vai utilizar. Então, assim, a gente tem essas três opções para fazer bloqueios ou liberações com base em URLs. Tá? E também a gente pode... Opa, aqui só... E também a gente pode fazer restrição de acessos com base em tipos de arquivos. Tá? Então isso é outra coisa que a gente pode fazer. Então, por exemplo, ó, esse tipo de arquivo XYZ, independente do site onde ele esteja hospedado, ele não pode ser acessado. Então, não quero que os usuários acessem arquivos do tipo .exe. Não quero que os usuários acessem arquivos do tipo .bat. Tá? Então, independente do site, isso aqui independente da URL do site, se esse site contiver esse tipo de arquivo, o usuário não pode acessar. Ok? Então, você cria uma nova categoria de tipos de arquivos, tá? E aí você vai colocando ou por extensão ou por um mHeader ou um mtype, tá? Os arquivos que os usuários não podem acessar. Ok? Bom, uma coisa que acaba também sendo uma constante, né, quando a gente fala de filtros, controles de navegação, são as exceptions. Né?
Aqui só para complementar. Um detalhe importante, o XG ele também já vem com uma série de categorias de arquivos, de file types prontas. Então, quando você for criar um novo, ou você pode utilizar um já existente, né? Então tem video files, audio files, né? Ou você pode usar uma já existente, ou você pode criar uma nova, utilizando como base uma categoria já existente. Ou você pode criar uma em branco, né? Como está ali o blank, ou você pode criar uma nova categoria, usando como base, por exemplo, video files, mas adicionando ou removendo algumas extensões consideradas extensões de vídeo, por exemplo. Tá? Bom, como eu estava falando, então, uma coisa que acaba sendo uma constante, né, no nosso dia a dia de administrar o XG é a questão de exceções, né? Então, as exceções é tudo que, como o próprio nome já diz, vai fugir à regra, né? Então, por exemplo, uma exceção que costuma ser bastante recorrente é quando você faz o decryption scan, né, ou seja, você descriptografa o tráfego HTTPS e faz a verificação do mesmo, tá? Mas isso não está funcionando e tende a não funcionar mesmo com sites de bancos, né? Então você vai criar uma exceção, você vai dizer, vai dar aqui um add exception, né? Onde você vai colocar ou categorias ou expressões regulares, dizendo, quando for qualquer coisa, .caixa.gov.br, não faz o decryption scan, né, por exemplo. Ou quando for o site sofos.com, não aplica o URL filtering, né? Enfim, você vai fazendo dessa forma, vai criando todas as exceções necessárias, tá? Quando você adiciona uma exceção, você entra na parte de configurações. Essa tela aqui está cortada, então deixa eu mostrar direto aqui no XG, porque essa é uma questão bem importante, né, que em geral vocês vão necessitar fazer entender melhor isso aí. Só estou pegando aqui o XG. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui o web. Deixa eu só ele carregar aqui. E aqui nas reticências, a gente vai ter aqui, ó, exceptions. Tá? Então é aqui que a gente vai gerenciar as exceções. Então, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, Google Drive. Tá, vou pegar qualquer uma como exemplo aqui. Por exemplo, default M3 Corp. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma exceção default, que qualquer coisa que seja support.moze.com, eu não vou fazer o HTTPS decryption, eu não vou fazer policy checks. Policy checks seria a mesma coisa que eu falei antes do URL filtering, né? Não vai chegar a política. Então, notem que eu posso fazer o seguinte, aqui nesse caso eu estou usando expressão regular, ok? Eu poderia usar o website categories, então, por exemplo, aqui eu poderia colocar, sei lá, Financial Services, né, por exemplo, se fosse uma exceção que eu gostaria. Essa URL aqui, na categoria Financial Services, quando o endereço IP for o XYZ e quando o endereço IP de destino for ABC. Então, eu vou criando as exceções conforme a minha necessidade. Em URL, você pode usar expressões regulares, é indicado usar expressões regulares para que você tenha, digamos assim, mais flexibilidade para criar as exceções. Um detalhe importante que vocês têm que ter em mente é que existe mais de um tipo de expressão regular, né? A expressão regular que a gente vai usar aqui, por exemplo, no XG, é a expressão regular no formato PEL, tá? Se você for utilizar outro tipo de expressão regular em outros formatos, não vai funcionar. A dica que eu tenho para vocês nesse caso aqui é utilizar um aplicativozinho que eu vou mostrar para vocês aqui para criar as expressões regulares. Deixa eu pegar aqui, a gente tem um aplicativo, deixa eu só pegar aqui,
Cadê? A gente tem um aplicativo, a gente tem não, na verdade esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, ele é o Quick Regex. Ele é um aplicativo, eu particularmente, eu sou péssimo para decorar algumas coisas, então, por exemplo, expressão regular é uma coisa que eu não consigo fazer de cabeça. Então, por exemplo, esse aplicativo aqui, que é o Quick Regex, a gente consegue utilizar ele para criar as expressões regulares. Por exemplo, vou criar uma expressão regular para o site da Caixa, né? Então, só coloco aqui caixa.gov.br. Ele já cria para mim automaticamente a expressão regular aqui embaixo, tá vendo? Aí eu dou um copy to clipboard, né? Então, se eu der um paste aqui para vocês verem, ele pegou já a expressão regular lá para o site da Caixa. Então, qualquer coisa.caixa.gov.br já está dentro dessa expressão regular. Tá? Esse aplicativo, caso vocês tenham interesse, vocês vão baixar aqui em utmtools.com. Deixa eu ver aqui. Muted. Enfim, tá? Depois eu pego o URL. Eu vou fazer diferente. Eu vou, inclusive, se vocês tiverem interesse, eu já compartilho o link aqui desse Quick Regex com vocês, tá? Que daí vocês já podem fazer o download dele. Eu particularmente acho isso aqui muito útil. Então, deixa eu pegar aqui o link. Eu passo aqui por chat para vocês. Tá? Aí nesse link que eu passei vocês podem fazer o download aí do Quick Regex. Ok? Depois eu vejo lá o site certinho aqui do UTM Tools. Certo? Então, só retomando aqui, né, como eu estava falando para vocês, sempre você adiciona uma exceção, daí tem as condições e quais os checks que você vai passar, né, no caso HTTPS Decryption, More Scanning, Policy Checks, ok? Daí está feita a exceção. Isso aqui é uma exceção global, né, exceto, por exemplo, se você colocar uma URL aqui, a exceção vai se aplicar essa URL para todos os usuários, exceto se você colocar aqui um Source IP Address também, daí essa exceção se aplica somente quando o acesso for originado da lista de IPs ou do IP único que esteja aqui dentro dessa configuração. Ok? Beleza. Bom, legal. Então a gente viu aqui como criar regra, né? Como a gente faz regra com categoria já existente, categoria personalizada, URL groups e tipos de arquivo. Também a gente viu as exceptions, tá? E agora a gente vai ver assim, algumas questões mais avançadas da parte de proteção mesmo, né? Oferecida pelo proxy. Deixa eu pular isso aqui, tá? Então, por exemplo, como eu falei para vocês lá no início da apresentação desse módulo, né, a gente tem aqui a parte de malware scanning. Tá? O malware scanning é o que vai fazer então toda a proteção contra web-based malwares. Como eu falei para vocês também, por padrão, o XG ele vai usar a própria engine da Sophos, né, para fazer a verificação anti-malware. No entanto, você tem uma opção aqui que é utilizar o Dual Scan. Tá? O Dual Scan, você vai ter duas engines independentes fazendo a verificação anti-malware aqui no XG. Quando você usa Dual Scan, você vai usar a engine da Sophos e também a engine da Avira. Ou seja, você vai ter dois antivírus, né, fazendo a verificação dos acessos web aqui dos usuários. Tá? Como vocês podem ver aqui, o Single Engine, né, vai ter aqui, inclusive entre parênteses, já está ali a recomendação que ele é o melhor em relação à performance. Lógico, porque você ter duas engines antivírus fazendo a verificação em todo o tráfego de navegação, isso pode tanto comprometer a performance do appliance,
como também pode comprometer, pode dar aquela sensação de navegação lenta para o usuário, né? Então, em geral, a gente recomenda a utilização de single engine para fazer a verificação antivírus aqui, ok? Outra configuração também que tem bastante a ver com a performance, que é o Malware Scan Mode. Ele pode ser by batch, né? Deixa eu só ir passando aqui o slide, que eu sempre esqueço. Tá? Ele pode ser by batch ou real time. Tá? Qual é a diferença disso? Real time, ele vai fazer com que, por exemplo, o usuário está fazendo download de um arquivo via web. Tá? Se eu botar o meu malware scan em real time, ele vai fazer a inspeção antivírus do arquivo em tempo real. O usuário está baixando e ele já está inspecionando se aquele arquivo tem algum malware. Ok? Aqui está dizendo que é melhor user experience, faster user experience, ou seja, para o usuário isso é mais rápido. Porém, em termos de performance, por appliance, isso é ruim. Tá? Para o usuário acaba sendo mais rápido, mas para appliance isso é ruim. Já o batch, tá? Como é que ele vai fazer? O usuário dispara o download de um arquivo, né? Ou uma navegação qualquer. O XG, primeiro, ele acessa esse conteúdo, ele próprio faz o acesso a esse conteúdo, verifica e depois entrega para o usuário. Então, para o XG, o batch é melhor, ele vai ter uma melhor performance e também vai ter uma proteção maior, porque ele baixa, inspeciona e depois entrega para o usuário. No entanto, para o usuário, o batch ele pode dar aquela sensação de que a navegação está um pouquinho lenta. Por exemplo, se o usuário bota para fazer o download de um arquivo, o que vai acontecer? O XG faz o download do arquivo, inspeciona e depois entrega para o usuário. Então, se for um arquivo grande, o XG vai demorar ali 2, 3, 5 minutos para fazer todo esse processo, para dar entrega para o usuário. Então, por isso que a experiência do usuário em real time é melhor. Ok? Beleza. E aqui a gente tem uma opção para aquele tipo de conteúdo que não possa ser verificado. Tá? Então, por exemplo, por padrão a gente habilitou aqui o o scan anti-malware, a gente habilitou o batch e tudo mais. Só que daí imagina que o usuário está fazendo o download de um arquivo compactado e protegido por senha. Tá? Arquivo compactado, em geral, o XG consegue fazer o scan dele sem problema nenhum. Tá? Ele consegue fazer o scan em até 7 níveis de compactação. Agora, se esse arquivo for compactado e tiver sido protegido por senha durante a compactação, ou seja, é um arquivo criptografado, o XG não vai conseguir fazer a verificação. E aí você pode tomar uma ação diferenciada em relação a esse arquivo. Né? Por exemplo, dizer, ó, se eu não conseguir verificar, eu não sei se esse arquivo representa algum risco, então eu vou bloquear o acesso. Né? Como está entre parênteses ali, isso é a melhor proteção. Né? Eu não sei. Né? Eu estou desconfiado desse arquivo, mas eu não sei se ele é ou não. Então eu bloqueio o acesso. Né? Ou você pode permitir. E daí deixar a cargo do antivírus residente lá na máquina do usuário, para quando o usuário for descompactado, aí o antivírus da máquina que vai tomar as ações necessárias. Ok? Então essas são as configurações referentes ao malware scanning. Depois a gente tem opções aqui como, por exemplo, o Safe Search. Tá? O Safe Search ele vai fazer com que automaticamente quando o usuário acesse uma engine de busca, essa busca que o usuário vai fazer seja uma busca segura, digamos assim. Basicamente essa é uma função da própria engine. Por exemplo, se você acessar o Google, você consegue ativar o Safe Search lá do Google, sem a necessidade do XG. Só que depende do usuário fazer isso. Quando você ativa isso aqui no XG, você não depende mais do usuário. O próprio XG já encaminha todas as consultas em Safe Search. E aí o que vai acontecer? Por exemplo, o usuário vai lá e vai digitar no Google lá sexo, por exemplo. Né? Se você não tiver com o Safe Search habilitado, o Google vai te trazer muito resultado pornográfico, né? Resultado inadequado. Quando você habilita o Safe Search, que você vai fazer esse filtro, né, disponibilizado lá pela própria engine, você vai ter esse resultado filtrado. Então você vai lá, vai fazer a pesquisa pelo termo sexo, só vai retornar resultados referentes a, por exemplo, educação sexual, qualquer saúde, né? Enfim, nada, não retorna aquele conteúdo pornográfico. Então essa é uma função muito interessante, principalmente para escolas,
né? Escolas têm normalmente aquela necessidade de bloquear pornografia, logicamente, né? Porque é um ambiente ah, pedagógico, digamos assim, mas ao mesmo tempo você não pode bloquear, né, por expressão, por exemplo, eu não posso bloquear uma expressão sexo numa escola, porque existe muito conteúdo educativo em relação a isso, né? Então, essa é uma função bem interessante para esse tipo de situação, tá? E, adicionalmente, você pode também marcar aquela opção ali para, digamos assim, para que ele exiba, né, filtros adicionais nas imagens, né? Então, também ele vai fazer com que imagens inapropriadas não sejam exibidas, ele vai exibir também a parte de copyright nas mensagens, nas imagens, né? Então, são filtros adicionais, né? Principalmente quando vão interagir com a busca dos usuários nas engines de busca, tá? Aqui, pessoal, a gente tem as configurações de HTTPS, tá? Então a gente vai configurar aqui o certificado que vai ser utilizado para criptografar o tráfego HTTPS que o TM for escanear, tá? Também você pode bloquear protocolos SSL não reconhecidos. Isso, se você marcar isso aqui, você vai ter problema com o Skype, porque o Skype ele usa porta 443, mas ele não trafega HTTPS ali dentro. Então isso aqui vai dar problema no Skype. Tá? E também você pode marcar aqui para bloquear certificados inválidos. Então, se o usuário acessa um site que tem um certificado expirado ou que não foi emitido para aquele domínio, o próprio XG já vai bloquear o acesso. Ok? Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui. Tá, beleza. Essa parte da Decryption Screen a gente vai entrar daqui a 3 ou 4 slides. Ok? Então, são as opções mais avançadas, né? A gente vai... mais avançadas que eu digo assim no sentido de proteção mesmo, que vai ser aplicada pelo nosso Web Filter. Ok? Depois ainda a gente tem, em Advanced Settings, né, a gente tem, digamos, o modo de operação do nosso proxy. Tá? Então, é aqui, por exemplo, que a gente vai habilitar o cache de navegação. Isso, por padrão, ele não vem habilitado, ok? E aqui também a gente vai habilitar o cache das atualizações dos endpoints. Então, por exemplo, se você usa o Soft Central e não tem um update server dentro da tua rede, isso significa que as máquinas que têm o agente do Central instalado vão buscar atualizações na internet. Isso pode ser ruim no momento que você tem um link, talvez, um pouco lento, e você tem muitas máquinas que estão indo simultaneamente buscar atualizações da internet, você pode deixar o teu ambiente bastante lento no que diz respeito à navegação. Aí, quando você marca aqui o Cache Sophos Endpoint Client Updates, você vai fazer com que o próprio XG armazene as atualizações dos endpoints e entregue isso de forma no cache, digamos assim. Então você não vai mais ter a situação de todas as máquinas indo buscar atualizações na internet. Ou seja, elas até vão, mas quem vai entregar essa atualização de fato é o XG, ele entrega o que está no cache dele. Tá? Depois a gente tem aqui a porta padrão, né, quando você usa o proxy em modo explícito, ou seja, você configura o navegador do usuário lá para acessar o proxy, então você vai indicar o endereço IP, o hostname do proxy e a porta. A porta padrão aqui é 3128, né, essa porta ela pode ser alterada conforme necessidade. Tá? E depois a gente tem o Allow Destination Ports. Isso aqui são as portas que podem ser acessadas através do proxy. Ok? Então aqui, sempre que você tiver uma porta HTTP ou HTTPS não padrão, você vai ter que colocar aqui dentro. Então, por exemplo, tem aquele sistema lá do meu fornecedor que tem um site que eu tenho que acessar em HTTP, mas ele roda na porta 81. Né? 81 não é uma porta HTTP padrão. Se você precisar acessar esse site através do proxy, você tem que vir aqui e cadastrar a porta 81 em Allow a Destination Ports. Caso contrário, você vai receber uma mensagem de erro lá informando Target Service Not Allowed, né, que ele não permite que você acesse o serviço de destino. Ok? Bom, beleza, pessoal. Então, isso tudo que a gente viu até agora foi como criar uma policy de navegação, né, configurar o proxy, configurar e tudo mais. Só que isso não serve de nada se a gente não aplicar isso a uma regra.
ok? Então a gente vai criar uma filtragem, né, vai criar uma policy de navegação e depois a gente vai aplicar isso lá na regra do firewall, tá? Que é o que a gente vai ver no próximo slide. Só deixa eu ver perguntas aqui. Faz caching de disco de páginas acessadas, faz. Se você habilitar, Juliana, essa primeira caixinha aqui, ele vai fazer o cache de todas as páginas acessadas, digamos assim. Tá? O único modelo de XG que não vai fazer isso é o XG85, tá? Porque o XG85 ele não tem disco. Então todos os demais fazem. O XG85 não, porque ele não tem disco para fazer esse cache, né? Ele só tem uma memória flash para rodar o SO. Tá? É a única exceção a essa regra. Não, tranquilo, sem problemas. Deixa eu ver aqui. Enquanto eu configurar a porta você só vai configurar a porta dos navegadores se você estiver usando o proxy, digamos assim, daquela forma tradicional, daquela forma standard. Em geral, no XG isso não é necessário, porque como o XG ele tem aquele conceito de security policies, né, o proxy, ele não é de fato um proxy, ele é um transparente proxy. Né, o XG ele intercepta, digamos assim, as portas 8443 e trata automaticamente, então você não precisa indicar essa porta no navegador. Exceto, por exemplo, se você tem uma máquina na rede, ou digamos que o XG não seja o gateway da rede, ele é só o proxy realmente. Tá? Aí uma das formas que você tem é configurar o navegador das máquinas para apontar o proxy lá, né, para o IP do XG na porta 3128, ou você pode customizar, botar a porta 8080 ali, né, enfim, customizar essa porta. Tá? Mas não é uma configuração necessária, depende um pouco da situação. Certo. Tá? Então, como eu estava falando, tudo isso que a gente fez agora, de nada adianta se a gente não aplicar, né, essa policy de navegação numa regra de firewall. Né? Então, quando a gente está criando lá a regra de firewall, uma das configurações que a gente vai fazer é aqui abaixo de User Applications, a gente tem Web Policy. Tá? Então, a gente vai expandir aqui, né, o Web Policy e vai selecionar a política que a gente acabou de criar, a política de navegação que a gente acabou de criar. Nesse exemplo aqui é Soft Training Web Policy. Tá? Aí você seleciona essa política. Aí sim você está aplicando essa política para os usuários contemplados por essa regra aqui. Ok? Então você cria a política, faz toda a configuração e depois aplica isso na policy, na regra de firewall, digamos assim. Ok? Bom, agora, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais do Decrypt and Scan. Na verdade, deixa eu fazer um pouquinho diferente. Esse slide aqui, ele não está muito bom para falar disso, mas eu tenho outro aqui que é bem melhor. Deixa só eu alcançar ele aqui. Aqui, deixa eu usar esse outro slide aqui para falar do HTTPS Scan. Porque na verdade é o seguinte, o XG ele tem dois modos de HTTPS Scanning, como eu falei para vocês. Tá? Então, o HTTPS Scanning, o que vai fazer? Vai controlar os acessos que forem acessados, vai controlar os sites que forem acessados através de HTTPS, tá? Vai bloquear o acesso a sites não autorizados e sites não seguros, mesmo através de HTTPS, como, por exemplo, proxies anônimos, websites que estejam hospedando malwares, entre outros. E o HTTPS ele pode ser verificado de duas formas. Tá? O Common Name Based Filtering ou o Decrypt and Scan. Okay? São os dois métodos de inspeção de HTTPS que a gente tem aqui. O Common Name Based Filtering ele é o mais transparente para o usuário. Okay? No entanto, ele não é tão seguro. Já o Decrypt and Scan
ele é menos transparente, porém ele é bem mais seguro. Tá? Qual é a diferença dos dois? O Common Name Based Filtering, ele vai fazer a análise de uma informação pública dentro da conexão TLS, que é o Issue To, ok? Então, pessoal, quando vocês fazem uma conexão ao site em HTTPS, na verdade vocês têm um túnel TLS, ok? Dentro desse túnel TLS, embora os dados que estão passando ali por dentro sejam criptografados, existem algumas informações públicas, que é, por exemplo, essa informação aqui do certificado. Né? Você tem a informação do certificado que está, digamos assim, validando a segurança daquela comunicação, daquela transição de dados. Tá? E dentro desse certificado vai ter ali o Issue To, que é para qual foi o domínio, para qual foi o site, para qual foi o host que esse certificado foi emitido. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um certificado que foi emitido para www.sofos.com. O que vai acontecer? O usuário vai acessar https://www.sofos.com. Quando isso chegar no XG, o XG vai olhar para essa informação aqui, Issue To. Bom, foi emitido para Sofos. Aí ele vai ver, eu tenho alguma policy que bloqueie o site da Sofos? Ah, não tenho. Então, beleza, deixa o cara acessar o site da Sofos. Tá? Se você acessar https://www.facebook.com, tá? Mesma situação, ele vai olhar o Issue To, vai olhar ali, foi emitido para facebook.com. Eu tenho uma policy que bloqueia o Facebook? Eu tenho. Beleza, então ele vai lá e bloqueia o Facebook. Ok? Então, a expressão de HTTPS baseada em Common Name, ela só vai servir para te bloquear sites indevidos. Agora, por exemplo, você acessou sofos.com, tá? Que é um site que não tem um bloqueio, ou seja, mesmo em HTTPS, o XG vai ver, mas vai deixar passar. E aí você baixa um malware que está lá dentro, está hospedado lá dentro do sofos.com. O que vai acontecer? O XG não enxerga, porque, como eu falei, você tem um túnel criptografado. Então esse malware, ele está criptografado. Ele passa pelo XG despercebido porque ele está criptografado. O XG só olhou para a informação do certificado, ele não está inspecionando os dados que estão trafegando dentro dessa conexão. Então, por isso que a análise baseada em Common Name, ela é menos segura. Porque se você baixar um malware de um site HTTPS, o malware vai chegar na tua máquina, o XG não vai barrar isso antes. Ok? Porém, como eu falei, ele é mais transparente, porque o XG ele não manipula o pacote HTTPS. Ele simplesmente olha, vê se pode acessar, e retransmite esse pacote da forma como ele era originalmente. Ok? Então é mais transparente, porque não tem manipulação do tráfego, digamos assim, com todo, mas é menos segura porque o XG não analisa os dados que estão passando ali dentro. Ok? Que é diferente, então, do método de Decrypt and Scan. Tá? O Decrypt and Scan já é diferente, porque ele não vai somente analisar os dados do certificado. Ele vai fazer o decrypt, ou seja, vai descriptografar os dados que estão chegando até ele. Isso gera um efeito colateral, tá? Que é o seguinte, vamos lá, numa comunicação SSL comum, o que acontece? O usuário acessa o site lá da Sofos, por exemplo, https://sofos.com. Aí ele vai dizer para a Sofos, a nossa conexão aqui ela é segura e tudo mais, então está aqui a minha chave pública e eu quero acessar esses dados aí de forma segura, tá? Quero acessar esses dados criptografados. Então a Sofos vai pegar, beleza, estou aceitando a tua conexão, estou te enviando os dados criptografados esses dados foram criptografados com a chave pública que tu me informou, e está aqui o meu certificado atestando que realmente essa conexão está sendo criptografada, essa conexão é segura. E aí o usuário vai lá e recebe os dados, e através da chave pública que ele conhece, ele descriptografa, né? E aparece no navegador ali do usuário tudo certinho. Ok? Essa é a comunicação HTTPS tradicional, digamos assim. Quando a gente tem o XG fazendo o Decryption Scan, o XG vai fazer aquela famosa técnica Man in the Middle. Ok? Então, o que vai acontecer? O usuário vai acessar https://www.sofos.com. O XG vai pegar e vai dizer para o usuário, beleza, sou eu, né, eu sou o sofos.com. E aí o usuário manda a chave pública, e aí o XG, digamos assim, intercepta essa chave pública, ok? E vai lá para o servidor da Sofos. Sofos,
Eu sou o usuário, quero acessar teus dados, está aqui minha chave pública, criptografa e manda. O servidor da Sophos criptografa os dados com a chave pública, bota o certificado dele ali em cima e manda para o XG. O XG conhece a chave pública do usuário, então ele consegue descriptografar esses dados. É a senha, né? A chave pública é a senha. Então ele descriptografa esses dados, analisa para ver se não tem nenhum problema, se não tem nenhum malware ali dentro, tá? E daí, se não tiver nenhum malware, ele vai entregar esses dados para o usuário. Só que aí acontece um problema. Ele tem que criptografar de novo esses dados, porque senão o navegador do usuário lá não vai aceitar. Quando ele criptografa esses dados, ele ainda conhece a chave pública do usuário. Então ele consegue criptografar usando a chave pública do usuário. Só que ele não tem o certificado que foi usado originalmente lá para validar essa conexão, que é o certificado do servidor da Sophos. O que ele faz? Ele vai lá e coloca o seu certificado autoassinado dentro desse pacote e entrega lá para o usuário. O que vai acontecer com isso? O navegador do usuário vai olhar para aquilo ali e vai dizer, opa, peraí, esse certificado é inválido ou não foi emitido para o site acessado. E daí dá aquele erro no navegador do usuário, que o usuário tem que fazer, cadastrar uma exceção e tudo mais para conseguir acessar. Então esse é o efeito colateral. O Decryption Scan é mais seguro, ok? Mas tem esse efeito colateral que é a troca do certificado, ok? Tem como resolver isso? Tem. Tem duas formas de resolver isso aqui no XG, ok? Que é o seguinte, muitas vezes, né, que até foi uma pergunta que alguém me fez ontem, que eu não me lembro quem foi, muitas vezes tu pensa assim, beleza, eu vou colocar um certificado, em vez de usar o certificado autoassinado do XG, eu vou colocar um certificado publicamente assinado, né, um certificado da TOT, da Cômodo, da Geotrust, da Golderi, seja lá qual for, vou colocar aqui no XG. Não adianta fazer isso. Porque o que esse certificado vai fazer? Ele vai certificar aquele domínio para o qual ele foi adquirido. Tá? Ele não vai certificar, por exemplo, o Facebook. Ele não foi comprado para certificar o Facebook, ele foi comprado para certificar sei lá, o www.sophos.com. Ok? Então não adianta. Por mais que seja um certificado de uma CA válida e esteja dentro da validade, o teu navegador ainda vai dizer, não, mas esse certificado ele não foi emitido para o domínio que está sendo acessado. Ok? Então não adianta eu colocar um certificado publicamente assinado de uma CA válida. Eu preciso fazer o quê? Para que não ocorra o erro de certificado inválido lá nos clientes, eu vou baixar o certificado CA do XG e vou instalar em cada uma das máquinas dos meus usuários como sendo um certificado de raiz confiável. Ok? Posso fazer esse deploy via GPO, via script, dou um jeito de fazer esse deploy, mas eu preciso instalar o certificado do XG como sendo um certificado de raiz confiável. O que vai acontecer com isso? O navegador do teu usuário, ele ainda vai ver que teve a troca do certificado, mas ao mesmo tempo ele vai ver, não, beleza, teve a troca do certificado, mas esse certificado que está sendo usado aqui é um certificado de raiz, é um certificado que eu posso confiar, ok? Então ele vai perceber a troca do certificado, mas ele não vai apresentar o erro para o usuário, ele vai deixar o usuário acessar o site normalmente, tá? Então eu estou pegando a CA do TM, do XG nesse caso aqui, e estou dizendo lá para o usuário, para o navegador dele, que essa é uma CA confiável, que ele não precisa reclamar lá que o certificado foi trocado. Essa é uma das formas. E a outra forma, tá, que eu tenho de fazer isso aí, é utilizar um certificado, eu pego um certificado que as máquinas já confiem e faço o upload desse certificado lá no XG. Ok? E daí eu faço o decryption scan com esse certificado que as máquinas já confiam. O que eu posso usar para fazer isso? A CA do AD. Quando uma máquina ela ingressa no domínio, automaticamente ela já importa a CA do AD como sendo um certificado de raiz confiável. Então eu posso pegar a CA do AD, né, do Active Directory, subir essa CA aqui no XG e utilizar esta CA, usar esse certificado do AD para fazer o decryption scan. Ou seja, eu não tenho o trabalho de fazer o deploy da CA do XG em todas as máquinas, porque eu estou fazendo o contrário. Eu estou pegando um certificado já confiável das máquinas e estou fazendo o upload dele no XG, falando para o XG usar este certificado para fazer o decryption scan. Tá? É bem melhor. É bem melhor. Tá? Só precisa baixar o certificado do AD e subir ele no XG. Sem problema nenhum. Ok? Então, essas são as diferenças do Decryption Scan e o Common Named Based, tá? E no caso do Decryption Scan, então tem duas formas de
digamos assim, contornar, né, essa questão da troca do certificado. Ok? Então, é isso sobre o Decryption SK, né? Espero que tenha ficado... Deixa eu ver aqui. É recomendado usar o scan de HTTPS em sites de pagos. Deixa eu ver aqui. Não, Diego, você precisa pegar o certificado raiz mesmo. Tá? Você pega, no caso do AD, né, você pega o certificado CA dele, o certificado de raiz dele, e sobe lá no XG. Tá? Porque é esse certificado que as máquinas já confiam, né, digamos assim. O Juliano pergunta se é recomendado fazer o scan de HTTPS para sites de banco. Não, não é, tá, Juliano? Porque sites de banco, em geral, vão dar problema quando você usa o scan de HTTPS. Daí entra na questão da exceção, né, que eu mostrei antes para vocês. Então, uma das exceções que você vai fazer lá é o scan de HTTPS. Né, então, você configura lá os sites de bancos para não fazer o scan de HTTPS, porque isso vai tirar problemas. Tá? Bom, voltando aqui para o nosso slide original, então, deixa eu pegar aqui. Tá, então aqui só tem a mesma ilustração, praticamente, que eu mostrei antes para vocês, só que com o slide diferente. Tá? Continuando aqui, então, a gente tem surfing cotas. Isso aqui é uma questão interessante também, que é o que eu falei para vocês, né, anteriormente. Por exemplo, pode ter algum site que você não quer, digamos assim, bloquear, ok? Mas você quer evitar o abuso, ok? Então, você vai criar uma cota, por exemplo, para a categoria Social Network. Eu não vou bloquear, por exemplo, o Facebook, mas eu vou criar uma cota de 30 minutos diário. Então, né, a gente pode ver aqui na próxima tela. Então, nessa categoria, aqui na verdade a gente está criando a cota, ponto. Né? Então, por exemplo, eu estou criando uma cota cíclica de 4 horas, né, semanais, validade ilimitada, número máximo de horas ilimitado. Tá? Então, eu estou criando uma cota de 4 horas semanais. Então, eu posso pegar e adicionar essa cota depois a uma categoria. Então, eu vou dizer, ó, a categoria Social Network, né, o usuário ele pode acessar durante 4 horas por semana. Ou, né, como eu falei, 30 minutos por dia, como você achar melhor. Então, você não bloqueia, mas você, digamos assim, restringe os abusos. Você não deixa aquele usuário passar o dia inteiro, por exemplo, acessando um Facebook da vida. Ok? Então aqui a cota por tempo. Né? A gente pode trabalhar também com traffic shaping. Né? O traffic shaping com base em categorias, ele já é mais para aquela outra situação que eu citei antes para vocês, para aqueles sites que consomem muita banda, como por exemplo sites de streaming, como Facebook. Né? Ou como Facebook, não, desculpa, como YouTube. Né? Então, nessa situação, por exemplo, não quero bloquear o YouTube, mas também não quero que o usuário consuma muito da minha banda aqui com o YouTube. Então, você vai fazer um traffic shaping. Né? Então, por exemplo, você vai ter um traffic shaping baseado em web categories. Né? O rule type vai ser o limit, né? Que você vai limitar a utilização. Tá? Você se você vai fazer o limite de upload e download separado, né? No caso não, é o mesmo limite para os dois. Tá? E você ainda pode definir uma prioridade para esse tráfego. Se for um tráfego inútil, por exemplo, um tráfego não desejado, você define uma prioridade baixa. Tá? Então você pode trabalhar dessa forma. Ao invés de bloquear determinados acessos, né, você restringe, você limita. Né? E acaba sendo uma boa alternativa muitas vezes. Ok? Bom, então agora a gente entra no Application Control. Tá? O Application Control, digamos assim, ele é um parceiro, digamos assim, do proxy, ou do Web Filter, né, que a gente acabou de ver. Porque o Application Control, ele, digamos assim, ele vai fazer o controle, no caso de aplicações web ou não web,
né, faz o controle de aplicações acessadas via browser ou não browser, ok? Então, tudo que o proxy, por exemplo, talvez não conseguisse fazer o bloqueio, né, por não ser de fato, digamos, uma aplicação web, é o application control que vai fazer, tá? Então, por exemplo, vamos lá, o Anonymizer, né, Ultrasurf. Ultrasurf, aquele aplicativozinho que você instala na máquina para fazer o acesso anônimo a sites, para burlar o teu proxy, digamos assim. O teu proxy não vai fazer, ele até pode, ele até faz o bloqueio, por exemplo, de anonymizers que são web-based. Se você acessar lá, por exemplo, hidemyass.com, o proxy consegue bloquear. Agora, se você tem o Ultrasurf instalado na máquina, vocês conseguem me ouvir agora? Tá, tinha dado uma queda no meu áudio aqui. Já restabeleceu então. Bom, retrocedendo um pouquinho aqui, né, então o que eu estava falando é que o Application Control, então, ele trabalha em parceria, digamos assim, com o Web Protection, fazendo o controle de aplicações não web, ou aplicações não browser, né. Então eu estava citando o exemplo, por exemplo, do Ultrasurf, né, o proxy ele até consegue fazer o bloqueio de anonymizers, né, mas que sejam acessados via navegador, como por exemplo o HideMyAss. Agora, quando você tem, por exemplo, o Ultrasurf instalado na máquina e através do Ultrasurf o usuário tenta burlar o teu bloqueio de proxy, quem vai fazer o bloqueio desse Ultrasurf vai ser o Application Control. Tá? Ele que vai fazer o bloqueio de uma aplicação não browser ou não web, né? Como um Tor da vida, um Ultrasurf, né? Como eu estava falando. Tá? Então, a ideia do Application Control é que ele faça essa restrição adicional, tá? Para essas aplicações, digamos assim, não web. Tá? E, então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Tá? Então, por exemplo, você vai acessar um serviço de vídeo, sei lá, via o aplicativo lá digamos, do Netflix, né? Então você tem o aplicativo Netflix, ele vai fazer o acesso e tudo mais. Isso fica muito mais fácil de você fazer o bloqueio dele com o Application Control do que fazer esse bloqueio pelo proxy, né? Porque é uma aplicação não browser, tá? Opa. Estranho para ter mais uma animaçãozinha aqui, mas tudo bem. Tá? Então, o Application Control ele tem uma série de aplicações, tá, que são reconhecidas pelo sistema, que você pode tomar ações em cima delas. Quando você vai fazer a configuração de uma regra de Application Control, você tem aqui a lista de aplicações, tá, que você pode utilizar para fazer o filtro, certo? Então, quando você vai fazer o filtro, ou melhor, antes de fazer o filtro aqui, só alguns detalhes. Você tem as informações digamos assim, da aplicação que está sendo listada aqui. Tá? Então, se você mantiver o mouse em cima da aplicação, ele vai te dar o nome, a categoria, o risco que ela representa, né, uma série de coisas. Então, isso é uma questão interessante dessas aplicações que são reconhecidas pelo XG. Tá? Você pode fazer a filtragem para visualizar somente as aplicações com determinadas características. Tá? E, atualmente, o XG ele reconhece cerca de 2.710 aplicações. Ok? Essa base, ela, com frequência, ela vai aumentando também. Certo? Bom, o Application Filter, então aqui é muito parecido, digamos assim, com o proxy, ou seja, você vai criar uma policy para fazer o bloqueio ou liberação de aplicações. Tá? Então vamos lá, a gente vai adicionar aqui uma policy. Tá? Clique em ADD, daí ele vai entrar aqui para adicionar uma policy. Então você pode ver que é muito parecido com o proxy. A gente vai dar um nome e uma descrição para a policy e vai selecionar um template. Aqui é a mesma coisa. Tá?
a gente pode adicionar o template Allow All ou Block All, ou seja, blacklist ou whitelist. Se eu seleciono aqui um template Allow All, né, eu estou tendo uma blacklist, mesma coisa que a gente viu lá no proxy. Tá? Existe uma outra opção aqui que é muito importante, que é o Enable Micro App Discovery. Tá? O que isso vai fazer? O que é uma micro app? Uma micro aplicação? São aquelas aplicações embutidas em outros sistemas. Tá? Exemplo de micro aplicação é o chat do... O chat do Facebook não é um bom exemplo para isso, mas... vamos lá, os jogos do Facebook, né? Quando você acessa o Facebook, lá tem a lista de jogos, tudo mais, você vai ali, você vai jogando. A própria linha do tempo do Facebook, as postagens, enfim, tudo isso são microaplicações, ou seja, você tem o site que é o Facebook e ali dentro você tem várias aplicaçõezinhas que fazem algumas ações ali dentro do site. Então isso é uma microaplicação. Então, para que você reconheça essas microaplicações, por exemplo, eu quero bloquear somente os vídeos do Facebook, então eu tenho que habilitar aqui o Micro App Discovery. Ok? E depois você seleciona a policy padrão, digamos assim, ou a ação padrão, né, dessa regra. Ok? Então aqui a gente tem o Allow All. Bom, como a gente está permitindo tudo por padrão, agora então eu vou adicionar o que eu quero bloquear. Tá? Então eu vou ali em ADD, certo? E ele vai abrir para nós a lista de aplicações reconhecidas para que a gente possa adicionar essa regra. Então eu vou fazendo a filtragem, né? Por exemplo, eu quero saber a categoria, eu quero ver somente aplicações das categorias Streaming Media, Mobile Applications, enfim. Eu quero somente ver aplicações que ofereçam um risco 3, 4 ou 5. Eu quero somente ver aplicações que tenham uma característica de muita utilização de banda. Eu quero ver aplicações somente que utilizem tecnologia client-server. Né? Então você vai filtrando, as aplicações elas vão aparecendo ali para você, e você vai selecionando, ou select all, né? Ou seja, você está selecionando todas as aplicações com essa característica, ou você vai selecionar individualmente as aplicações que você vai bloquear o acesso. Tá? E aqui, se a gente for ver, deixa eu até listar, deixa eu acessar um negócio aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Aqui, ó. E o que eu queria mostrar para vocês é justamente a questão do Micro App Discovery. Então eu vou editar aqui uma categoria qualquer. Melhor, não, tá bom. Vou editar, que vai ser mais rápido. Tá? Só para exemplificar para vocês aqui o que eu falei antes do Micro App Discovery. Então, por exemplo, deixa eu selecionar tudo aqui. Tá? E aqui agora eu vou procurar por Facebook, por exemplo. Tá? Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem, deixa eu achar aqui, ó. Facebook. É mais do que cabe na tela. Mas, olha só, a gente tem uma... Deixa eu ver só uma coisa aqui. Tá certo. Tá, Facebook, Pool Master, Games. Aqui, ó. O Facebook website, tá? Se eu bloquear isso aqui, eu bloqueio todo o Facebook, ou seja, o usuário nem consegue acessar o facebook.com. Agora, digamos que não seja isso que eu quero, tá? Eu quero bloquear, por exemplo, Farmville. Né? Então, o usuário acessa o Facebook, mas não vai ter acesso ao Farmville. Eu quero bloquear, por exemplo, Facebook Messenger, por exemplo. Ele vai ter acesso ao Facebook, mas não vai conseguir usar o Messenger. Quero bloquear os eventos. Então, isso aqui, tudo que eu estou mostrando para vocês, são micro apps.
Ou seja, eu tenho o Facebook Website, que é o sistema como um todo, e eu tenho as micro-aplicações dentro do Facebook. Então, olha a granularidade que eu consigo fazer bloqueios. Né? Então, bloqueio. Posso liberar o Facebook, mas deixar, assim, digamos, um Facebook somente leitura, praticamente. Né? Então, essa que é a função de Micro App Discovery. Né? Você ter essas micro-aplicações dentro de um sistema mais abrangente. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Certo? E outra coisa bem legal que a gente tem aqui no... Aqui só que eu já tinha falado. E outra coisa bem legal que a gente tem aqui... outra coisa boa que muda em relação ao TM, também o TM, eu não conseguia fazer application filtering com base, com time-based, ou seja aplicado somente em um horário específico. Né? Aqui no XG eu consigo fazer isso aí sem problema nenhum. Tá? E outra coisa bem legal que a gente tem aqui são as Live Connections. Tá? Então, Live Connection seria similar ao que a gente tinha antes lá no TM, que era chamado de Flow Monitor. Tá? Só que tem algumas diferenças. O Flow Monitor, por exemplo, ele tinha uma coisa muito legal, que é você poder tomar uma ação em tempo real. Por exemplo, você identificou um tráfego em um protocolo não desejado. Você poderia ir lá e fazer um block em tempo real. Porém, o Flow Monitor, ele não te trazia muitas informações. Tá? Você ficava assim meio, tá, beleza, eu estou vendo que está trafegando isso aqui, mas quem é que está trafegando? E às vezes você tinha que concatenar uma série de dados para ter acesso a essas informações. O XG, como eu falei para vocês ontem, o XG ele tem uma premissa muito forte de trazer informações. Então a gente consegue, através do Live Connection, ter muito mais informações do que a gente teria lá no Flow Monitor. Só que eu não tenho ações, eu não consigo no Live Connection, por exemplo, fazer o bloqueio de um protocolo. Mas ele nos entrega muito mais informações do que a gente teria no Flow Monitor. Deixa eu mostrar para vocês aqui em tempo real. Tá? Então eu tenho aqui Current Activities, tá? E aí eu tenho aqui o Live Connections, certo? Então o Live Connections, olha só, ele está me trazendo aqui todos os, digamos assim, as aplicações que foram identificadas pelo XG, né, em tempo real. Isso aqui é o que está acontecendo agora, tá? Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, deixa eu pegar... tem uma série de coisas aqui, né? Google Plus, WhatsApp, né? Um monte de coisas aqui passando nesse exato momento. Mas eu queria pegar justamente a minha seção aqui do GoToTraining. Deixa eu ver aqui se eu estou viajando. LogMe. Talvez a minha sessão esteja dentro de HTTPS. Bom, enfim, vamos só pegar aqui uma como exemplo. Então vamos pegar, sei lá, vou pegar o Gmail Webmail aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo ver, né, em tempo real, todo mundo que está acessando nesse momento o Gmail, ou seja, lendo e-mails, né, está com acesso ativo dentro do Gmail. Tá? Eu posso, aqui a gente está vendo com base em aplicações, né, estou listando as aplicações ativas, né, Skype, né, ou eu posso ver com base em usuário também, né? Quero ver os usuários aqui, né, que cada usuário está acessando. iPhone de Cassiano, Other Application, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, né, as aplicações que cada usuário, né, no caso, está acessando nesse exato momento. Então é muito mais fácil eu ter essa informação do que eu teria lá no TM. Né? Por exemplo, eu quero ver o Chromebook aqui, que é uma máquina de monitoramento nossa. Então, olha, tem as conexões ativas no Gtalk, não sei o que lá. Então tem 8 conexões SSL. Eu quero ver quais são essas conexões? Tranquilo. Eu clico aqui, ó, ele vai me dizer o horário que começou. Não, tem que cuidar para não comprometer muito o pessoal. Tá? Então aqui, por exemplo, ele me dá muito mais detalhado no TM. Para eu ter esse tipo de informação, eu teria que concatenar
né, e utilizar mais de uma ferramenta para conseguir ter esse tipo de informação. Aqui no XG eu consigo isso com um clique, né, é bem tranquilo de fazer realmente, tá? Certo, pessoal? Então, esse é o Live Connections, né? Eu posso fazer também aqui por Source IP Address, né? Ou por aplicação, realmente, né? As aplicações que estão sendo utilizadas, né, nesse exato momento. Ok? Então, basicamente era isso. Certo? Então, com isso a gente conclui mais esse módulo, né? Então, só fazer uma finalização aqui dele através do knowledge check. E depois a gente vai para os laboratórios. Então, deixa eu ver aqui. How can you force... como você pode, digamos assim, forçar, né, que a categoria Finance Investing sejam acessadas sempre através de HTTPS, né, lá na configuração de User Activity. Como é que a gente consegue forçar a utilização de HTTPS para essa categoria? Então, pessoal, a gente vai forçar, né, a utilização de HTTPS quando a gente vai lá no Web Policy, tá? E a gente vai definir o bloco para HTTP e o elo para HTTPS nesta categoria Finance Investing, tá? Então, lembram que eu falei para vocês, né? Vocês podem tomar ação de acordo com o protocolo HTTP ou HTTPS. Então, bloqueia HTTP e libera HTTPS, tá? 2. What options can you use? Quais são as opções que podem ser usadas para filtrar aplicações específicas quando você está criando um filtro de application control? Que são aqueles critérios, né, que a gente utiliza ali na esquerda para fazer a filtragem das aplicações. Bom, então esses filtros, basicamente são 4, né, a gente vai fazer a filtragem de acordo com a categoria, digamos assim, o rating de risco oferecido pelas aplicações, características e tecnologia. Ok? E para fechar aqui, como o administrador pode reduzir, digamos, a quantidade de banda utilizada por clientes que estão utilizando, né, ou executando o Endpoint Protection, né, o agente do Endpoint Protection do Sophos Central, tá? Que é aquela questão das atualizações dos endpoints, né, que eu falei para vocês. É habilitando o cache, Juliano, mas existe uma função de cache específico para que ele faça o cache dos updates dos endpoints, tá? Mas é através do cache, sim. Certo, pessoal, então vamos revisar aqui nossos objetivos desse módulo. Então, entender as necessidades do Web Protection, configurar o Web Policy e as opções, aplicar o Web Policy em uma regra, entender como é que funciona a proteção de aplicação, o Application Control, na verdade, criar um Application Filter e aplicar o Application Filter to a Rule. Na verdade, pularam esse slide de aplicar o Application Filter to a Rule, mas isso aí é lá na Security Policy, né, na regra de file, que você vai fazer isso aí, bem tranquilo. Ok? Bom, pessoal, então assim, agora faltam 10 minutos para as 3. Eu não vou começar o e-mail protection agora, porque senão a gente vai atrasar muito o início dos laboratórios, então a gente deixa para amanhã, tá? Então vamos iniciar os laboratórios agora, tá? Então, com isso eu acredito que a gente vai ter tempo de finalizar os labs de ontem, que ainda não finalizou, e concluir os de hoje sem problema nenhum, tá? Vamos dar uma revisada aqui. Deixa eu passar para vocês de novo, talvez alguém não tenha anotado aí os dados de acesso ao Cloud Share.
Isso, vou passar aqui. Tá, esses são os dados de acesso lá ao CloudShare, mesma coisa que passei ontem. Só logar com o mesmo e-mail que vocês usaram ontem, com essa senha, né, Nicole de Red Python. Tá, então vocês vão ter acesso ao ambiente que vocês já estavam trabalhando no dia de ontem, ok? Hoje, pessoal, né, vamos fazer na sequência os laboratórios para que vocês não tenham nenhum tipo de problema. Tá, então, para quem não finalizou os labs de ontem ainda, aproveitem o tempo extra que a gente tem hoje para finalizar. Tá? E a gente vai fazer. Ontem, supostamente, a gente deveria ter feito os labs 1 e 2, né? Getting Started e Network Protection. Tá? Então, hoje a gente tem Site-to-Site Connections, Authentication e Web Protection Application Control. Então, hoje a gente vai finalizar no laboratório 5, ou seja, a gente vai até a página 67 aqui do manual. Tá? Só façam na sequência, quem não finalizou ontem os laboratórios, continuem de onde parou, tá? Até fechar os labs de hoje, né, até o lab 5, que acaba ali na página 67. E-mail protection em diante a gente vai ver amanhã, ok? Mesmo esquema de ontem, a partir de agora vocês gerenciam aí o tempo de vocês, eu vou ficar disponível até umas 17 horas aqui para auxiliar vocês em possíveis dúvidas que vão surgir durante os laboratórios, tá? Então é só me chamar pelo chat. Fora isso, eu vou ficar com o microfone mudo aqui, né? Vou estar respondendo vocês aí pelo chat, ok? Antes de eu finalizar aqui a sala, no final, mais perto das 17 horas, ali, um pouco por ali, né, por volta disso, eu volto aqui a conversar com vocês para fazer o encerramento das atividades do dia e encaminhar as atividades de amanhã de forma, né, que vocês já conhecem. Ok? Então, bom trabalho para vocês aí nos labs. Qualquer coisa é só me chamar no chat que eu auxilio vocês. Certo? Até mais.
It ain't my fault. Fala galera, Renato na área, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, velho. E hoje é o seguinte, galera, lembra que eu deixei uma moto sem escapamento, a CB1000 do Bruno, no vídeo passado? E o vídeo deu super bom, mano, deu mais de 3 milhões de visualização. E, mano, eu vou fazer de novo. Acontece que tem um amigo que também tirou uma moto 0 km da loja, uma Kawasaki Z800, uma moto mais de 40 mil reais e tal. E, mano, ele falou que eu não sou louco de fazer isso com a moto dele, mas eu vou mostrar que eu sou louco, tá ligado? Mano, ele já tinha tirado a moto dele da loja com um escapamento barulhento, tá ligado? Só que, mano, ele não gosta também de barulho, ele já deixou original e não quer isso, tá ligado? Não quer isso pra moto dele. E, mano, eu acabei de bater 2 milhões de inscritos e pedi a moto dele emprestada. Pedi a moto dele emprestada pra mim fazer um especial de 2 milhões de inscritos, galera. Então eu vou catar a moto dele e vou gravar como se mostrar. Bom, rapaziada, chegamos aqui na oficina. Já vamos botar lá pra dentro já. Deixa eu falar com o Marcelão. Bom, galera, o Marcelo já esvaziou a oficina, né? Vamos ver se o Marcelo vai adivinhar. E aí, tem aquela Z800, tá escape original. Você desmontou a ponteirinha dela. E aí, bora deixar só o cano? Você vai arrancar o cano só? Deixar só o cano. Igual com o Bruno. Sim. CB1000. Tá fazendo mais barulho com essa CB1000? Tá, mano. Muito alto mesmo, pessoalmente. E vamos sair com ela daquele jeito. Rapaz, tá barulhento, hein? Agora ele vai endoidar com o bagulho, filho, não adianta. O bagulho tá muito alto, vocês não tem noção. Pelo vídeo eu acho que não dá nem pra você ter ideia de como tá. Nossa senhora.
alto, rapaziada. Vocês não têm noção.